Filmes, revistas, HQs, mangás. Alguma vez você já usou a ClassIndie para consumir esse tipo de material? Class o quê? O que é ClassIndie? Por que você deveria se interessar em saber, já que ele determina que tipo de material chega até você e até mesmo determina como os roteiristas, os diretores e os produtores irão produzir o conteúdo que você consome. Bem, ClassIndie nada mais é do que classificação indicativa. É aquelas classificações que aparece não recomendado para menores de 18 anos ou não recomendado para menores de 14 anos. Esse tipo de coisa que nós vamos mostrar agora aí. Então nós temos a classificação indicativa livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 e assim por diante. Mas beleza, quem é que determina? Será que são os grandes estúdios que dizem qual é a classificação que você, seus filhos, devem consumir? Olha, esse assunto ele é muito sério e eu quero trazer a atenção de vocês porque, infelizmente, muitas crianças têm assistido a conteúdos que não são próprios para o desenvolvimento intelectual delas. E não tem que ver só com coisas que beiram a imoralidade ou a violência absurda, onde que nós vemos coisas viscerais ou algo do gênero. Mas tem que ver com o desenvolvimento psicológico. E querendo ou não, tudo que nós consumimos dentro da cultura pop vai influenciar o tipo de pessoas que nós seremos. Eu, por exemplo, tenho boas memórias de quando eu assistia alguns conteúdos. Isso é melhor na minha cabeça do que propriamente dito na prática, quando eu revisito esse conteúdo hoje. Mas desenhos tais como O Incrível Mundo de Bob, Ursinhos Carinhosos, He-Man e coisas do gênero, quando eu era mais novo, hoje em dia, muitas dessas coisas envelheceram mal. Jaspion, Flashman, Changeman, são coisas iradas, da hora, e que eu tenho uma memória afetiva muito legal. Mas eles determinaram assim algumas escolhas na vida. Até questões de caráter, do que eu considero que é certo, o que é errado, querendo ou não, muitas das vezes foi moldado um pouquinho por esse contato que eu tive com esse tipo de material. Então, classificação indicativa é um assunto sério. Eu trouxe esse assunto aqui porque muitas das vezes a gente simplesmente chega e consome o material sem mesmo, ao menos, considerar as consequências da exposição a ele. Então, eu gostaria de te convidar para entender o que é esse sistema de classificação e como que isso é benéfico para você e para a tua família. Vamos dar uma olhada aí nesse. Vamos voltar lá para aquela página que nós estávamos observando sobre classificação indicativa e vamos levar em consideração aqui que tipo de coisas estão relacionadas à classificação indicativa livre para todos os públicos. Histórias sem conteúdos potencialmente prejudiciais para qualquer faixa etária. Muitos desenhos animados infantis tendem a ir para esse lado, tais como Baby Looney Tunes, por exemplo. Agora, o filme The Batman, por exemplo, ele é classificado como não recomendado para menores de 14 anos, porque é histórias com agressão física média, consumo de drogas explícito e insinuação de sexo moderado. E realmente tudo isso tem no filme. Então a classificação ela casa. Já o filme Vingadores Ultimato, a classificação indicativa dela é de 12, não recomendado para menores de 12 anos. O que o filme contém? De acordo com esse parâmetro estabelecido, histórias com cenas de agressão física, insinuações de consumo de drogas
e insinuação leve de sexo. Uma das coisas que eu estava observando na classificação indicativa de Vingadores Ultimato é que a maior classificação negativa que é definida para o filme é morte intencional, que de fato a gente vê acontecer a batalha que culmina com a morte do Homem de Ferro, lá contra o Thanos, entre outros que foram mortos lá durante a batalha entre a armada do Thanos e aqueles que voltaram depois do blip. O que eu achei interessante nessa classificação indicativa é como que o pessoal chegou nisso. Eu questionei, né? Será que são os grandes estúdios, as grandes produtoras que definem o que é recomendado para cada uma idade? Na realidade, não. Cada país, cada governo tem um sistema de classificação indicativa. Por exemplo, nos Estados Unidos funciona no Brasil pode funcionar similar aos Estados Unidos ou não. E por que isso é interessante? Porque, como nós falamos, isso vai determinar justamente o foco da produtora, do diretor, para conduzir aquele material. Então, se há uma classificação indicativa, talvez ele tenha que fazer algumas alterações naquele material para adequar ao público. E a gente sabe que tudo isso são cifras. Eles querem vender. The Batman vendeu 600 milhões aí de dólares. E isso porque não entrou na bilheteria chinesa e não foi nem por causa de sanções no país, mas sim por causa da pandemia que ainda está em voga aí. Mas o interessante disso tudo, galera, é a gente falar o seguinte: existem conteúdos que são proibidos em alguns países. E o sistema de classificação indicativa é que faz esse tipo de proibição. Às vezes é ofensivo para a cultura daquele país. E aí o governo toma medidas para impedir que aquele material chegue e fique disponível para os cidadãos. Né? Tudo bem que com a internet tudo fica mais fácil e tal. Vamos observar o governo brasileiro lá no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se você digitar class ind, de classe de classificação, ind indicativa, no Google, ele vai te jogar para o site aí referenciado na tela. E nesse site você vai poder observar o seguinte: é justamente aquela imagem, né, que nós estávamos vendo, é o site do governo federal, que trata do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse é um assunto sério. Vamos ler aqui o que fala. O que é essa classificação indicativa? Vamos aí definir. Classificação indicativa é uma informação prestada às famílias sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não se recomendam. São classificados produtos para televisão, mercado de cinema e vídeo, jogos eletrônicos, aplicativos e jogos de interpretação RPG. Só que existe um disclaimer aí, uma mensagem que a gente deve levar em consideração. A classificação indicativa, ou a Class Ind, não substitui o cuidado dos pais. É fundamentalmente uma ferramenta que pode ser usada por eles. Por isso, recomendamos que os pais responsáveis assistam e conversem com os filhos sobre os conteúdos e temas abordados na mídia. Olha, esse assunto ele é muito importante porque às vezes nós observamos que certos pais não têm muito critério. E beleza, cada um com seu cada um. Não sou eu aqui o dono da verdade. Cada um deve definir o que é melhor para a sua família. Mas expor os filhos a cenas em filmes ou séries que tenha mutilação, que tenha sexo explícito, isso invariavelmente, quer você queira ou não acreditar, vai interferir de uma forma ou de outra no desenvolvimento intelectual do seu filho. De uma forma ou de outra, vai interferir no desenvolvimento intelectual da sua pessoa. Ah, mas não vai me afetar. Beleza. Cada um com o seu cada um. Mas eu trago atenção porque é importante saber usar. Como definido no site do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, isso é apenas uma ferramenta. Ou seja, você utiliza um martelo para pregar um prego na parede e não cortá-lo, porque o papel disso é de uma serra, nós precisamos entender qual é a finalidade. Se, por exemplo, um filme ele diz que vai ter alguns conteúdos que eu hoje não julgo que meus filhos devem se expor, seria interessante, já que essa ferramenta está disponível pelo governo do meu país, que tal eu utilizar? Porque às vezes a gente fica muito no hype das imagens, das cenas de ação. A gente pode falar desse tipo de conteúdo aqui, ó. Um jogo de videogame ou uma história em quadrinhos para um público mais adulto, embora tenha a ver com heróis, que é o Watchmen, e até mesmo histórias em quadrinhos que tem a ver com um público mais novo, que tem, e até para pessoas adultas que tem uma nostalgia aí, como Turma da Mônica Laços, escrito por Vitor Carfage e Luca Fage. Inclusive eu recomendo muito que as pessoas adquiram esse tipo de conteúdo aqui para ler, porque ele é família total. Esse Watchmen, para vocês verem, ele está até lacrado, eu ainda nem tive a oportunidade de ler. Se você já leu ou achou interessante o conteúdo, depois comenta aí. Mas assim, a classificação indicativa, ela serve para trazer atenção que muitas pessoas antigamente, quando assistiam filmes, lá no início, ainda não tinha critério. É só a gente pensar um pouquinho como se fosse as leis de trânsito. Para que tudo ocorra em ordem e que não ocorra acidentes, é necessário ali que haja lei. Mesmo que você não concorde muito com as leis, você entende que elas protegem a sua segurança. Da mesma forma, muitos conteúdos nocivos poderiam estar à disposição da nossa família e até de nós mesmos. E isso poderia potencialmente causar diversos estragos. Assim como muito conteúdo bom, às vezes a gente deixa de conferir porque a gente não entende do que se trata. Às vezes a gente acha que é historinha para criança e se priva porque leu ali, viu ali aquela classificação, isso aí é bobo. A classificação interfere como você vai consumir. Então, fica aí, já que a gente deu uma explanada básica sobre o que é classificação indicativa, eu quero saber de você. Você quer que a gente converse um pouco mais sobre isso em um outro vídeo? Então deixa um comentário, curte, compartilha e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Eu sou o Saulo, essa é a Resenha de Geek e fica a dica. Tudo o que você for consumir, você tem uma ferramenta excelente para você saber para onde aquele conteúdo está te levando. E no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, você pode consultar o nome daquele conteúdo para saber mais informações, que tipo de coisas vão estar disponíveis no filme. Então fica a dica aí para vocês, para a família, e se essa conversa você acha que ela é interessante, a gente volta a tocar nesse assunto num próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu!